Lucas, capítulo de número 9, verso 57. Bem no finalzinho. Todo mundo achou? Amém? Então nós vamos ler juntos. Diz assim, ó. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Feche seus olhos. Pai querido, nós te pedimos a tua graça e a tua bênção, Senhor, para ministrar nessa manhã. Abra a nossa mente, abra o nosso coração. Nós queremos estar prontos, preparados, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem para nós e podemos, sim, Senhor, ser discipuladores eficazes. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em primeiro lugar, nós temos que desmistificar um pouquinho a ideia que muita gente tem de discipulado. O pastor Cleito já falou aqui, discipulado não é só dar uma lição, é relacionamento, mas discipulado também é muito mais do que isso. Às vezes nós temos a ideia de que o discipulado ele é apenas para o novo convertido. Na verdade, você que está aqui e já tem 30 anos de crente, você está em processo de discipulado. Pastor Newton está em processo de discipulado. Eu estou em processo de discipulado. Todos nós estamos em processo de discipulado. Nós somos aprendizes. É isso que o discípulo é. Aprendiz. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar aprendendo. A cada culto que você vem, você está aprendendo. No relacionamento com os seus irmãos, no círculo de oração, no departamento onde você participa, você está crescendo com Cristo. A imagem aqui atrás fala tudo. A imagem aqui atrás fala tudo. Você está sempre indo em direção a Jesus. Nenhum de nós alcançou a perfeição. Eu lembro agora das palavras do apóstolo Paulo, né? Não que eu já tenha alcançado. Nenhum de nós alcançou a perfeição. Então nós somos discípulos. Nós estamos seguindo em discipulado. É claro que nós já passamos, alguns de vocês já passaram pelas lições, outros talvez quando se converteram não havia o processo do ensino, do discipulado, mas nós todos somos discípulos. Ok? Desmistifiquei? Amém? Tá? Você é discípulo. Porque muita gente desiste no meio do caminho, desvia da fé, depois de 5 anos, depois de 10 anos de fé, desvia. Por quê? Porque não aprendeu algumas coisas que precisava aprender para ser discípulo de Jesus. E eu tomei hoje como referência esse tema de Lucas capítulo 9, e do verso 57 até o 62, e com base nele, eu vou falar sobre os inimigos do discipulado. Tá? Os inimigos do discipulado. Aquilo que atrapalha as pessoas a seguir Jesus de verdade. Tanto o novo convertido, quanto aquele que já está na fé há algum tempo. E a primeira coisa que eu quero falar, e eu quero que você deixe sua Bíblia aberta, tá? Deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler várias vezes a mesma passagem. Às vezes nós temos um costume na igreja de ler a Bíblia, abre, lê a Bíblia e fecha. Pronto, acabou. Se eu falar o que está longe da Bíblia, se eu falar qualquer coisa, tá tudo certo, né? E agora eu estou pegando um costume, estou tentando levar à risca, deixar a Bíblia aberta e de vez em quando repetir o tema com vocês, para você gravar bem aquilo que eu vou falar. Nós temos 3 personagens, e nesses 3 personagens eu vou ensinar algumas coisas que estão acontecendo, mostrar algumas coisas que estão acontecendo e que acontecem na cultura pós-moderna, e que atrapalha as pessoas de seguir Jesus. Os discípulos de Jesus estavam andando pelo caminho. E aí um homem se apresenta diante de Jesus e diz assim: eu te seguirei aonde quer que tu fores. Conta comigo, eu vou ser teu aprendiz. Gente, muita gente andava com Jesus naqueles dias. Muita gente. A multidão se apertava ao redor de Jesus. Jesus, certa vez, mandou eles embora.
Porque Jesus sabia que eles estavam ali para ver milagres. Jesus falava as coisas para que alguns deles, escapulisse. Para que ficassem ali somente aqueles que realmente queriam seguir Jesus. E esse homem se apresenta. Eu não sei, a Bíblia não fala sobre ele, como ele se apresentou. Talvez ele se apresentou depois de ver muitos milagres de Jesus. Talvez esse homem se apresentou para seguir Jesus, para ser um discípulo de Jesus, para ir ao encontro de Jesus e para andar com Jesus, depois de ver a influência das palavras de Jesus. Porque, gente, pensa num orador poderoso. Esse era Jesus. Jesus tinha uma oratória fantástica. Jesus falava e as pessoas realmente o ouviam. Prova disso é que as pessoas passavam o dia inteiro. E depois, no final do dia, precisou uma multiplicação de pães. As pessoas ouviam a Jesus porque Jesus sabia falar. Jesus tinha conhecimento, e era um conhecimento que não era um conhecimento terreno. Quando este homem vê Jesus, a primeira coisa que ele pensa é: uau! Uau! É isso que eu quero. É isso que eu quero. É esse Jesus que eu quero. Esse é o Messias que nós esperávamos. Aí ele se apresenta e diz: eu quero te seguir. E Jesus, que é mestre em dar resposta que ninguém fez a pergunta. Jesus era fantástico fazer isso. Ele dava a resposta que ninguém tinha feito a pergunta. O homem se apresenta: Jesus, eu quero te seguir. O que Jesus tinha que dizer? Conforme a nossa lógica: olha, rapaz, vamos fazer alguns testes. Aí Jesus diz assim, olha lá, verso de número 58. As raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Quem é que perguntou isso? Quem é que falou alguma coisa sobre isso? Graças a Deus que Jesus, quando nos vê do avesso. Jesus não vê como o homem vê. Ele nos vê do avesso. E quando esse homem pede para seguir Jesus, Jesus já vê o que está no interior do coração dele. E Jesus diz assim: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu o seu ninho. Boiei, como diz o povo. Viajei. Deixa eu explicar para você por que Jesus respondeu isso. As raposas têm as suas tocas. Mais tarde você vai ver lá em Lucas 32, se não me falha a memória, Jesus chamando Herodes de raposa. Quando Jesus fala as raposas, alguns estudiosos dizem que Jesus estava se referindo ao poder que dominava o império e a Palestina na época. Jesus estava dizendo assim: você pensa que você vem a mim para conseguir alguma coisa? Você pensa que você vem a mim porque eu tenho algum poder político? As raposas têm a sua toca, e as aves dos céus. No período intertestamentário, alguns escritos chamam o povo gentil de aves do céu. Então é possível que Jesus aqui está falando assim: as aves do céu. Quer dizer, você vê a mim, e você pensa que eu tenho o mesmo poder de Herodes, e que eu tenho o mesmo poder que outros reis, mas eu não vim para isso. Eu não vim para fazer isso com você. Eu não vim para te dar posição, eu não vim para te dar poder, eu não vim para te dar algum bem. Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Eu sou sem eira e nem beira. Você quer mesmo me seguir? E esse rapaz, esse homem, mostra o primeiro inimigo do discipulado, que eu quero apresentar no dia de hoje, que é o materialismo. Materialismo. As pessoas que vêm, querem Jesus, mas a intenção do coração delas, isso cabe a nós, e quebrando aos poucos, a intenção do coração delas é ter Jesus para conquistar. E eu deixei claro aqui, deixei separado, 2 tipos de materialismo que existem. O materialismo com Deus e o materialismo sem Deus. O que é o materialismo com Deus? Ele considera a salvação,
ele considera o inferno, ele considera o céu, mas o final dele é conquistar. Conquistar. O que eu vou ganhar com isso? O materialismo sem Deus, ele não considera o inferno, não considera a salvação, não considera nada. E o final dele é conquistar. Me perdoe a franqueza. Mas muita gente está sendo alimentada. Não pela verdade da palavra de Deus e não por aquilo que elas realmente precisam. Elas estão sendo alimentadas num desejo que elas têm e que muitas vezes não é o mesmo desejo de Deus. E isso é um inimigo para quem quer realmente seguir Jesus. Eu sei que vocês estão quietinhos, estão pensando, como é que esse nego vai sair dessa? Você já viu que nós estamos fazendo do Evangelho um produto de consumo? Quando eu digo nós, é nós, igreja brasileira. Produto de consumo. Chega mais, que nós temos aquilo que você precisa. E isso é um inimigo para quem quer seguir Jesus. Porque as pessoas às vezes vêm e Deus realmente faz. Eu me recordo de uma certa vez que eu estive acompanhando um casal. E esse casal veio a Jesus, nós discipulamos eles, trabalhamos com eles, ensinamos eles. E no começo, a primeira coisa que eu disse é, Jesus vai fazer tudo aquilo que vocês têm sonhado. Eles disseram, uau, que legal. E eu disse depois, só que a hora que vocês crescerem, muitas orações de vocês não serão respondidas. Eu deixei bem claro. No começo, gente, você que se converteu, sabe. No começo da fé, Deus responde orações bobas que nós fazemos. Deus responde coisas, você quer pão, Deus faz surgir pão. Tem alguém que testemunhou que chegou no ônibus, não tinha levado dinheiro, enfim, percebeu que não tinha dinheiro. Orou e quando botou a mão no bolso, apareceu dinheiro, sei lá. Coisas assim que parecem absurdas para nós. Outra pessoa testemunhou dizendo, puxa, eu estava com uma vontade de comer massinha e alguém bateu minha porta e eu... No começo, parece assim que toda oração é respondida, mas conforme você vai andando no caminho, Deus começa a dizer não. E muitas coisas você não tem resposta. E muitas coisas você pede, e diz, Senhor, eu preciso, eu quero. E você não tem respostas. E há alguns de vocês que estão aqui, que estão orando há anos, e que não receberam respostas de anos atrás. E se pergunta, Senhor, por que o Senhor não responde? O Senhor só diz, ande comigo no caminho. Ande comigo no caminho. E isso já te basta. Eu sei que para alguns isso é muito forte, porque como nós chamaremos as pessoas? Como as pessoas vão ser atraídas ao Evangelho? Como as pessoas se envolverão com Cristo se não houver algo que as interesse? O próprio Cristo é o interesse do coração do homem. É o homem que não sabe. E é o nosso papel, como discipuladores, dizer, olha, você agora está nesse novo caminho. Esteja preparado para receber as melhores bênçãos de Deus. Mas também esteja preparado, porque muitas das coisas que você sonha, talvez você não irá alcançar. Muitas das coisas que talvez você pensa que merece, você não vai ganhar. Porque aonde existe essa relação de consumidor, não existe o discipulado. Não é discipulado. Essa pessoa não está crescendo com Cristo. Vocês estão me entendendo? Amém? Estão me olhando? Não existe discipulado aonde existe fé mercadológica. Não existe. O discipulado é quando você apresenta Jesus como Ele mesmo se apresentou. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
Mas você encontra o apóstolo Pedro dizendo: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Quem anda com Jesus descobre que não tem mais nada nesse mundo que preencha o seu coração, a não ser o próprio Jesus. Ensine isso. Fale sobre isso. É um inimigo que nós temos que... Porque às vezes nós colocamos o materialismo com Deus. Com Deus. E materialismo com Deus e materialismo sem Deus, no final das contas, vão dar no mesmo resultado: conquistas pessoais e não conquistas do reino. Então é o primeiro inimigo que nós temos que desmascarar e derrubar. Nós temos que lembrar que nós somos peregrinos nessa terra. Ontem à noite eu pregava numa igreja e eu falava sobre pensar nas coisas do céu. Nós somos esquisitos nessa terra. Quando você aceita Jesus, você se torna um peregrino. Você se torna um estranho. Os seus valores não são mais os mesmos valores que o mundo. O mundo pensa em conquistar, querer, adquirir, fazer. Você só pensa no céu. E se você não pensa no céu, há algo errado com o seu discipulado. Nós não fomos feitos mais para aqui. Essa nova vida que nós estamos vivendo é uma vida que nos leva a um novo padrão. Nós pensamos nas coisas do alto. E para esse mundo isso é muito esquisito. Eu exemplifiquei sobre o ganso. Você já viu o ganso andando? Coisa feia um ganso andando. Alguns de vocês estão tentando lembrar de como um ganso anda. E o ganso anda todo desengonçado, não é? Mas você já viu o ganso selvagem? Porque o ganso domesticado ele não voa muito. Mas o ganso selvagem, você já viu o ganso selvagem voando? Gente, é um espetáculo da natureza. É lindo demais, o ganso selvagem voando. Andando o ganso pode ser desajeitado, mas voando é fantástico. O crente para o mundo pode ser esquisito, mas é porque ele não pertence ao mundo, ele é do céu. Ele é do céu. Ele não foi feito para agora ficar pensando como as pessoas daqui, querendo as mesmas coisas das pessoas daqui. E se você pensa que de repente o materialismo vai alimentar a alma dessas pessoas que querem seguir Jesus, você está plenamente enganado. Porque essas pessoas irão correr atrás das mesmas coisas que aquele que não tem Jesus está correndo e está frustrado. Por isso, não há materialismo. Nós falaremos da bondade de Jesus e do quanto é maravilhoso seguir o próprio Cristo. E ainda que Cristo não nos dê mais nada, nós já alcançamos a salvação e isso é suficiente para nós. É bonito na teoria. Eu quero ver a prática. Falar isso e ser sincero em mostrar esse caminho para as pessoas. Se você for para o texto, verso 59, do capítulo de número 9 de Lucas, a esse Jesus disse: siga-me. Não foi ele quem se apresentou. Foi Jesus quem disse assim: ó, me siga, vem comigo. Come here. Vamos embora. E aí esse homem diz assim: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Oh, que coisa mais linda. Eu vou seguir a Jesus. Eu vou seguir a Jesus. Mas, tem uma coisa. Eu tenho que sepultar meu pai primeiro. Quem estava lá e que estava ouvindo esse diálogo de Jesus, deve ter se condoído do homem. Na minha situação, eu diria: rapaz, o que você está fazendo aqui? Volta para casa, homem. Corre para casa porque o seu pai faleceu. O que você está fazendo aqui? Vai lá. Não é o que a gente diria? Bateria nas costas e diria: vai lá. Vai lá. Agora não é hora de você se aprofundar no seguir Jesus. Não. Primeiro sepulte seu pai. Tadinho. Só que tem uma coisa. A gente esquece um pouquinho da questão histórica, da questão de costume da época. E a gente pensa assim: se essa pessoa realmente quer sepultar o seu pai primeiro, é família. Cuide então primeiro da sua família, e aí depois venha e siga Jesus com todas as suas forças e com tudo aquilo que você realmente pode entregar. Só que nós esquecemos, gente, de que
esse candidato, esse segundo candidato ao discipulado, o pai dele ainda estava vivo. O pai dele não estava morto, não. Primeiro porque, se o pai dele estivesse morto, ele teria que sepultar o pai em 24 horas. Judeu não fica mexendo em cadáver que nem nós não. Judeu não fica pegando, abraçando, se jogando por cima. Judeu se livra logo do negócio. Por quê? Porque você tocando num defunto, você fica 7 dias imundo. 7 dias imundo. É uma semana imundo. Quem é que quer ficar imundo? Então, o judeu não tem esse hábito de ficar muito tempo com cadáver, não. Morreu, sepulta e acabou. Esse pai ainda estava vivo. Quando este homem está dizendo assim: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai, ele está dizendo assim: Senhor, eu tenho alguns planos para mim. Por quê? O meu pai, ele ainda não morreu, certo? Mas ele tem alguma herança, ele tem algumas coisas, eu tenho alguns planos, eu tenho algumas conquistas, e isso eu preciso fazer antes de te seguir de verdade. Eu gosto de ti, tá? Eu não estou dizendo que eu não gosto, eu gosto de ti, eu te admiro, eu acho você fantástico. Jesus, tu é o cara, Jesus, tu és, mas deixa-me ir primeiro. E aí vem o próximo inimigo: narcisismo. Eu acho que está meio escura a foto ali, figura, por causa que é dia. Narcisismo. Deixa-me ir primeiro. Eu primeiro. Quem de vocês conhece Narciso? Vocês conhecem a história de Narciso ou não? Pouquinhos. Narciso é um herói da mitologia grega, se não me falha a memória. E o Narciso, ele se apaixonou por si mesmo. Tanto que hoje, quando nós falamos, mas é um Narciso, nós estamos falando, é uma pessoa apaixonada por si mesmo. Se houver alguém aqui com o sobrenome Narciso, não se sinta constrangido. A lenda diz que ele nunca havia se visto, nunca havia se olhado no espelho. E ele chegou e viu um lago, era noite, a lua clareava aquela noite, e o Narciso chega e vê o seu próprio reflexo na água, e ele se acha tão lindo, mas tão lindo, ele se apaixona tanto por si mesmo, que ele se curva, diz a lenda, ele se curva para beijar a si mesmo, e quando ele vai beijar a si mesmo, ele cai na água e morre afogado. De tanto que ele se amou, ele morreu. De tanto que ele se admirou, ele morreu. Por que eu estou falando isso? Gente, um dos maiores inimigos do discipulado, de quem quer seguir de verdade a Jesus, é o narcisismo. Eu primeiro. As minhas coisas. Eu. Pode passar lá? Tem uma revista que foi lançada em maio do ano passado, da revista Time, que fala sobre a geração mimimi. Essa geração mimimi não é a geração de mimimi de ficar choramingando, é a geração mimimi, que é a geração eu. Para mim. Eu primeiro. Farinha pouca, como diz aí, né? Meu pirão primeiro. Eu primeiro. E essa revista, a Time, ela falou sobre os jovens que nascem entre 1980 e 2000. Que é uma geração que está sendo exposta absurdamente à autovalorização. Não vou falar de lá fora. Dê uma olhada para as canções que fazem sucesso no meio gospel. Elas falam de quem? De quem essas músicas falam?
Você não vê uma música que fala apenas de Deus emplacando. Ela tem que envolver você. Me perdoe, mas eu preciso dizer. Isso está matando as pessoas no começo do processo de seguir Jesus. Porque as pessoas estão pensando que assim como lá fora, aqui eles são os primeiros. No Evangelho, no reino de Deus, ele é o primeiro. Você já viu? Essa geração se acha. É uma geração que se acha. Eu trabalho com jovens, gente. Tô para ver gentinha mais orgulhosa. É sério, eu falo isso para eles. Eles sabem disso. Orgulhosos. Pensam que são melhores do que a geração dos pais. Pensam que são melhores do que a geração dos avós. São os mais importantes. Porque nós temos tecnologia. É selfie. É curtição. Eu preciso estar lá. Faz de tudo para aparecer. E pensa que no reino de Deus, os valores são os mesmos. Quando você diz, sim, eu te seguirei, a proposta de Jesus, ele já diz assim, beleza, negue-se a si mesmo. Eu sei que isso aqui é simples. Mas a gente tem que falar. Negue-se a si mesmo. Gente, negar-se a si mesmo não é autonegação. Eu vou explicar a diferença entre autonegação e negar-se a si mesmo. Autonegação é aquela irmã que diz assim, gente, chega de doce nessa casa. Eu não quero mais doce aqui em casa. Aí ela começa a negar a sua própria vontade e de não comer mais doce. Não é um jejum, não. Chega de doce. Chega de doce. Já comi doce demais. Chega de Coca-Cola. De vez em quando minha esposa se apresenta com uma dessas. Chega de Coca-Cola. Isso é o quê? É autonegação. Não quero mais. Deus, chega. Não quero. O evangelho não é um evangelho de autonegação. O evangelho é um evangelho de negar-se a si mesmo. Qual é a diferença? Na autonegação, você suprime uma vontade que é sua. No negar-se a si mesmo, você perde uma vontade que é sua e adquire uma vontade que vem de outro. No Evangelho, você não suprime as suas vontades, você recebe vontades novas, desejos novos, sonhos novos, características novas, perspectivas novas. Então, se você percebe que a pessoa aceita Cristo, já está há um tempo andando com Jesus e ainda pensa que o evangelho é só um evangelho de negar as suas vontades, esta pessoa está precisando aprender que o evangelho não é de negar as suas vontades, é de perder as suas vontades e receber as vontades daquele que nos chamou para segui-lo. E essa geração é uma geração que diz, olha, a minha vontade primeiro. Deixa eu primeiro ir sepultar meu pai. Porque tem herança, tem algumas coisas. Deixe-me primeiro casar. Deixe-me primeiro fazer algumas coisinhas. Depois, quem sabe, a gente segue Jesus. Depois, quem sabe, a gente vai a fundo nesse negócio de discipulado 2. Não. Calma. Eu já terminei o discipulado 1, agora deixa eu respirar. Deixa eu esse negócio de se aprofundar. Calma lá. Eu tenho alguns planos para mim primeiro. Você não tem mais plano. Seus planos não existem mais. Você é uma nova criatura. E essa nova criatura só tem os planos de Deus. Amém? E se você não vive isso, não tem como você ensinar. E esse homem, Jesus diz assim, olha, deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Isso aí é coisa de morto. Isso aí que você quer fazer é coisa de quem está morto espiritual. De seguir os seus próprios desejos primeiro, isso aí é coisa de quem está morto espiritual. Deixe que eles façam isso. Você faça a minha vontade. Eu vou correndo. Estou passando assim bem por cima. O pastor Linderson também vai falar algumas coisas sobre relativismo, niilismo, enfim. O terceiro candidato,
que é o candidato do verso 61, ele diz assim, ó: ainda outro disse, esse disse para Jesus: eu vou te seguir, Senhor, mas me deixa primeiro voltar e me despedir da minha família. Como diria um povo, que tchutchuco, que bonitinho. Ele quer se despedir da sua família. Não há mal nenhum, rapaz, se despeça. Quando Elias, em 1 Reis 19, foi convidar Eliseu para segui-lo, você vai ler lá em 1 Reis 19, verso 20, se não me falha a memória, que Elias chama Eliseu e diz: segue-me, vem. E Eliseu diz assim: primeiro eu quero me despedir da minha família. Aí Elias diz: vai, faz isso correndo. Vai e volta 2 vezes. Vai e volta. Diz a Bíblia que ele foi. E quando ele voltou, ele pega as coisas dele, o arado, os bois, ele mata os bois, ele pega os apetrechos de arado, faz uma fogueira e faz churrasco para todo mundo. Por que que Eliseu foi se despedir da família? Aqui está outra falta de conhecimento de cultura bíblica. Muita gente pensa que ele foi lá só se despedir da família. Mas na cultura oriental, existe um costume que a pessoa que parte, ela precisa pedir permissão para partir. Não é assim que nem nós aqui que dizemos: eu estou pensando em dar uma viagem. Valeu, gente, pronto. Onde é que você vai? Eu estou viajando. Não, a pessoa que parte tem que pedir permissão. Eu peço permissão a vocês para partirem. Aí algum diz: não parta agora. Fique mais um pouco. É assim que funciona na cultura oriental. Quando esse rapaz, esse homem, diz assim: Jesus, eu vou te seguir, mas antes eu quero me despedir da minha família, ele está dizendo assim: deixa eu ir ouvir uma segunda opinião a respeito disso. Deixa eu ir ouvir alguma coisa, o que os outros têm a dizer a respeito dessa nova vida que você está propondo para mim. Isso é um inimigo do discipulado. Pá! Deixa eu ver o que os outros vão dizer. Pastor Cleito falou aqui: quem inicia uma caminhada com Jesus já entrou na contramão. E quem entrou na contramão vai encontrar na contramão gente que ama, amigos, parentes, esposo, esposa, pessoas que estão indo no fluxo normal do mundo, e essa pessoa entra na contramão. Ela não pode mais ouvir uma segunda opinião. A única coisa que ela tem que seguir agora é Cristo e as palavras de Cristo. Esse rapaz, quando ele diz: eu vou me despedir, ele está dizendo assim: ei, eu preciso ouvir o que meus pais vão dizer a respeito disso. Você não vê esse rapaz seguindo Jesus depois, a Bíblia não mostra. Mas com certeza, quando ele chegou em casa, ele deve ter ouvido poucas e boas. Porque o mundo, gente, o mundo ele vai contra as coisas de Deus. É natural. Quando alguém aceita Cristo, explique para ele: a partir de agora, você está na contramão. A partir de agora, você não é mais alguém comum. A partir de agora, você tem um alvo, e esse alvo se chama Cristo. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. O mundo diz qualquer coisa sobre Jesus. Você agora precisa ouvir o que Jesus fala sobre Ele mesmo, e é nisso que você vai basear a sua vida. E eu vou pular alguns slides, porque o tempo não dá. Eu ia falar sobre o pluralismo, que muita gente vai dizer para um novo convertido: rapaz, é muito bom você ir nessa religião. As religiões são muito boas.
Todas as religiões são boas, né? Elas levam para Jesus. Né? Que bom que você encontrou esse novo caminho. Mas aí a hora que Jesus começa a fazer exigências que outras religiões não fazem, aí ele diz, ai, eu acho que você tem que mudar. Pode pular lá. Relativismo, né? Relativismo. Ali tem uma figurinha, talvez alguns não consigam ver, mas tem uma figurinha de Moisés segurando o decálogo, né? Os 10 mandamentos. E ele está dizendo assim para o povo de Israel, olha, enquanto vocês não encontrarem nessa viagem um estado que favoreça ou que vá contra essas leis, aqui estão os 10 mandamentos. Enquanto ninguém for contra, aqui estão os 10 mandamentos. A hora que alguém for contra, vão tirando. Isso é relativismo. Pessoas que entram no Evangelho, que seguem a Jesus, quando encontra a primeira pessoa que diz assim, mas olha, esse negócio aí que você está seguindo, não é bem assim. Aí a pessoa já desvia. Não, então tá bom, não é mais assim. Inimigos do discipulado. O pastor Linda só vai falar sobre o relativismo, então eu vou dar uma puladinha. Pode passar. Para mim encerrar essa minha fala, que talvez não trouxe tanta coisa nova assim, mas é para lembrar você de que o discipulado é uma coisa séria, que você não está só dando uma lição, você está colocando essa pessoa no caminho de seguir Jesus, e é um caminho sem volta. Eu exemplifiquei com 2 animaizinhos, o lemingue e o salmão. Ali no texto de vocês, lá no livro, está escrito lemingue é um peixe, mas na verdade foi um erro, tá? Na verdade, lemingue não é um peixe, lemingue é um roedor. O lemingue, o que ele faz? Quando o lemingue, ele ocupa uma área, às vezes fica tão cheio, que ele precisa procurar novas áreas, para poder se reproduzir e recomeçar a sua família. O que ele faz? Ele se joga na água, porque ele sabe se segurar na água, ele se joga na água, e ele vai conforme a correnteza. Vai conforme a correnteza. Aonde a correnteza levar, e aonde a correnteza parar, lá ele para. Muitos morrem afogados, mas outros conseguem chegar ao seu caminho, mas é tudo pela correnteza. Aonde a correnteza levar, ele vai, se joga e vai. O salmão, ele faz o processo inverso. Quando o salmão, ele quer desovar, é um negócio de Deus, é um negócio que não dá para explicar. Ele volta no lugar onde ele nasceu. Ele pode estar em qualquer lugar, ele volta no lugar onde ele nasceu. Para fazer isso, ele tem que fazer o quê? Nadar contra a corrente. Então, você vê o salmão dando salto, o salmão fazendo de tudo para nadar contra a corrente. Por que eu estou exemplificando isso? Porque ser crente a favor da corrente, ser discípulo de Jesus a favor da corrente é moleza. Se joga, nego. Vamos aonde está indo todo mundo. Ser cristão contra a corrente é mais difícil. O salmão, quando chega no lugar onde ele vai desovar, ele desova e morre. De cansaço. Mas a recompensa está ali. Aqueles filhotes irão voltar. E o processo é o mesmo. Vive assim. Por que eu estou exemplificando isso? Quem quer seguir Jesus esteja preparado para nadar contra a corrente. Fale isso, viva isso. Quem quer seguir Jesus está indo contra o que todo mundo diz. Vai cansar, vai ter que saltar, vai ter que fazer coisas, esforços, sacrifícios. Mas há uma recompensa no final. E é essa a nossa recompensa. É essa a recompensa pela qual nós lutamos. Fale sobre isso. Porque para nadar a favor da corrente, até peixe morto nada. Agora nadar contra a corrente, só quem tem um alvo muito perfeito para perseguir. E diga,
vai valer a pena. É uma canção que canta aí, né? Vai valer a pena. Quando as portas celestes se abrirem, toda a oposição vai ter valido a pena. Quando Cristo abrir os céus e o seu povo entrar, gente, quando Cristo abrir os céus, e esse povo que hoje aceitou a Cristo, que começou a seguir essa vida contra a corrente, quando eles entrarem, tudo aquilo que eles passarem aqui, seja sofrimento, seja perseguição, seja renúncia, vai valer a pena. Eu digo que só uma espiadinha no céu já vai ser resposta para todas as minhas indagações. Só uma espiadinha. Esse é o nosso alvo, e esse é o nosso lugar. Nós não fomos feitos para cá, nós não queremos saber o que o mundo diz, nós não queremos saber o que o mundo pensa. O nosso alvo é Cristo, e é para Ele que nós caminhamos, e é Ele quem nos recompensará. E eu quero encerrar fazendo uma oração. E a minha oração com vocês nessa manhã deve ser aquela oração dizendo: Senhor, nos ajude a mostrar o que é de verdade te seguir. Te seguir não é conquistas pessoais, apesar de que muitas conquistas pessoais acontecem no meio do caminho de quem segue Jesus. Te seguir não é nos preocupar primeiro com a gente, com os nossos desejos. É abrir mão de tudo isso para receber os teus desejos. E te seguir é nadar contra a corrente, é fazer aquilo que muita gente não quer que nós façamos. É viver sozinho, é ser humilhado, é ser desprezado, mas vai valer a pena. Peça ao Senhor força para você pregar esse verdadeiro evangelho, porque, gente, nos dias em que nós estamos vivendo, não é fácil. Tem hora que dá vontade de dizer: então tá bom, se é isso que tem que pregar, vamos pregar. Se é isso que tem que falar, vamos falar. Não é. É isso aqui que nós somos chamados para falar, e é nisso que nós nos basearemos e morreremos por isso, se preciso for. Fica de pé. Que bom, já dá para dar uma sacudida. Vocês me ouviram durante 40 e poucos minutos, quase 50 minutos. Feche os teus olhos. Simples assim, simples assim. Peça ao Senhor força, para que tanto você quanto as pessoas que você quer discipular ou está discipulando, possam seguir a Jesus no caminho verdadeiro. Senhor, a minha oração junto com este povo que está aqui esta manhã é um pedido, Deus, de misericórdia. Deus, o mundo tenta implantar, tenta distrair, tenta, Senhor, nos fazer enganados com relação a quem Tu és. Senhor, Tu nos chamaste para um caminho de renúncia, de entrega. Esse caminho do discipulado, do te seguir, é um caminho de renúncia. E o nosso pedido é: Cristo, nos ajude a entregarmos tudo que somos e que temos. Nós viemos a Ti com nossos problemas, nossas indagações, com nossas dores, com nossas lutas. O Senhor se encarrega disso. Mas que isso não seja a nossa preocupação. Que a nossa preocupação seja a Ti, ao Teu reino. Ajude, ó Pai, essas pessoas que hoje discipulam, que levam pessoas no caminho do discipulado, que elas possam falar a verdade, pregar o verdadeiro evangelho. E ainda que muita gente, Deus, pense em desistir, muitos outros se apegarão a Ti e não Te largarão mais, nessa esperança de que um dia receberão plenamente o galardão que é Cristo Jesus. Pai querido, nos ajude a Te seguir, a despeito do relativismo, a despeito do pluralismo, a despeito do materialismo e de tantos outros ismos que existem. Nós temos a Ti, que Tu és a nossa regra de vida, o nosso motivo para existir e o nosso futuro, o nosso alvo pleno. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado pela atenção.